Estamos de volta com o programa Eleições 2020, o Voto na Record News. E nesse bloco do programa eu converso com a candidata à Prefeitura da Serra pelo PSC, Gracimere Gaviorno. Boa noite, candidata, seja bem-vinda. Boa noite, Adriana. Muito obrigada pelo convite para participar desse debate, que não é um debate, não é uma entrevista. Só lembrando a senhora que a senhora tem 15 minutos para responder as perguntas e o tempo da senhora começa a contar a partir da sua primeira resposta. Tá certo. A senhora nunca havia concorrido uma eleição para a política. A senhora nunca tinha entrado para a política até então. Por que agora decidiu ser prefeita da Serra? Pois bem, primeiro deixa eu cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo. Eu moro na Serra desde 1976 e a gente viu o município se desenvolver economicamente, mas esses benefícios econômicos não chegam à nossa sociedade. Nossos indicadores sociais são muito desafiadores. E exatamente por conta disso, né, da gente ter aí uma experiência na gestão pública, né, 27 anos trabalhando com gestão pública no Estado, a gente resolve colocar o nosso nome para melhorar a vida do serrano. Nós precisamos alinhar os nossos indicadores econômicos com os nossos indicadores sociais. Serra nunca teve uma prefeita mulher. Por que deve ter agora? A mulher é muito cuidadora, né? Nós, por natureza, já temos esse espírito materno de cuidar das pessoas. Durante 5 anos, eu fui delegada da divisão de homicídios. E nesse período, muitos corpos de vítimas de homicídio foram entregues às famílias, né? Não eram corpos de pessoas, eram dores que a gente recebia, as famílias conversando. Então, quando a gente olha as dores das mães da Serra perdendo seus filhos para a violência, já que é o município mais violento do nosso estado, eu acho que a gente tem empatia, a gente conhece a dor dessa mãe que está perdendo seus filhos para a criminalidade. A senhora já disse aí que é delegada da Polícia Civil, a senhora já foi chefe da Polícia Civil aqui no estado, subsecretária de Segurança Pública. O que essas experiências, como essas experiências podem contribuir para o trabalho da senhora na prefeitura, caso seja eleita? Então, eu fui chefe da Polícia Civil, tenho uma visão muito integrada do que é o sistema de segurança pública, né? E aí é um grande desafio do município de Serra, mas também tenho outros trabalhos desenvolvidos no Estado. Tem de diálogo social a partir da Secretaria de Segurança Pública, eu fui subsecretária de Integração Institucional do Estado, fui subsecretária de Cidadania e Inclusão Social da Secretaria de Direitos Humanos. Então, essa experiência na gestão pública que integra, esse olhar da segurança forte que a gente tem que ter, né, mesmo de cuidado da cidade, com um outro braço também forte, mas de acalanto, de cuidar dos nossos jovens, já que nós coordenamos projetos estruturantes de governo em áreas de alto risco social, inclusive na Serra, para cuidar dos nossos jovens. Então, toda essa experiência, alinhada à experiência com orçamento público, né, planejamento de governo, a gente pode colocar à disposição da Serra e é isso que a gente está fazendo agora. Vamos falar então sobre segurança pública, que é um assunto que a senhora domina. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Serra teve, de janeiro a agosto deste ano, 121 homicídios, só perdeu para Cariacica. Como reduzir esses números? Sim. Todo mundo pensa que segurança precisa de vigilância, né? Seja a vigilância do Estado, a vigilância do município ou a vigilância da nossa União. E na nossa Serra a gente tem a PRF atuando lá. E é verdade que a gente precisa disso. Olhando para a Serra, nós vemos que até maio, por exemplo, nós tivemos um investimento de R$201 mil em segurança e em junho esse número passou para 207 mil. Em agosto aumentou um pouco, mas investimentos em inteligência tributária. Nós temos uma guarda pequena, né? Nós conhecemos metodologia de segurança e nós sabemos como alinhar isso. Nós precisamos ampliar. A legislação diz que para uma cidade de 50 mil habitantes nós precisamos de ter 200 guardas municipais. Nós temos 500 mil habitantes e não temos 100 guardas municipais. Nós precisamos alinhar muita coisa em termos de metodologia. Precisamos de um cerco tático, precisamos de um cerco eletrônico, precisamos integrar esses dois modelos, essas duas metodologias, mas nós precisamos também investir na educação, já que os nossos indicadores de educação estão realmente péssimos, nós não conseguimos atingir as nossas metas e a gente precisa alinhar aí uma qualificação dos nossos jovens para a vocação econômica do município, que está muito desalinhada.
Já vou falar de educação, mas a senhora me chamou a atenção para um ponto. No plano de governo da senhora, a senhora diz que quer implantar um cerco eletrônico tático. Seria como Vitória, pegando a experiência do que tem aqui na capital, só lembrando que a Serra hoje é a primeira cidade aqui no estado em furtos de veículos. O cerco eletrônico e o cerco tático, eles são modelos que se integram, né? Nós temos câmaras, inclusive temos uma sala de vídeo monitoramento na Serra, mas a maioria das nossas câmaras estão desligadas, né? Elas estão com defeitos e elas não estão em pontos estratégicos da cidade. Só para a gente ter uma ideia, entrando pela Serra ali na 101, que é a primeira porta de entrada da Serra, nós não temos nenhuma câmera, embora a gente tenha hospital, tenha um shopping próximo, toda a entrada do município. E o cerco tático, ele precisa dar atendimento a esse cerco eletrônico. Se eu tiver a câmera apenas filmando, eu tenho que ter alguém para socorrer uma ocorrência, para chegar na ocorrência. Então, o cerco tático alinha isso, tem que estar em pontos estratégicos e de fácil acionamento para poder assistir a nossa população. Agora, voltando na questão da educação, quando a gente pega os números do IDEB da rede municipal da Serra, a Serra não está entre os 10 primeiros municípios capixabas. Qual a proposta que a senhora tem para a educação para melhorar esses indicadores? O IDEB está ruim e também a eficiência em matemática e português estão péssimos, né? Nós temos indicadores, se a gente for olhar outros indicadores, por exemplo, nós temos 11% de aproveitamento na nossa série final, né? E quanto Vila Velha está com 23% no mesmo indicador. Então, e nem é meu modelo de referência, porque quando a gente olha, por exemplo, para Sobral, no Ceará, a gente tem indicadores de até 97%, e a gente olha para Teresina, que tem aí 800 mil habitantes, também em torno de 74%. Então, quando a gente está tão ruim na educação e olha para o lado, a gente fica achando que está, e aí é metade, né? Agora, o que é possível fazer? Muita coisa. Isso depende de parceria, depende de um olhar para os educadores, para os profissionais de educação, mas também para os jovens que integram essa rede municipal de ensino e precisa desenvolver uma educação inovadora. O nosso currículo nacional é engessado no que diz respeito a conteúdo, mas a metodologia de aprendizagem pode ser mais inovadora, inclusive trazendo a inovação para dentro de sala de aula já nas primeiras séries iniciais, para colocar as nossas crianças e os nossos jovens conectados com o século XXI. Falando em inovação, o próximo prefeito da Serra, ele realmente vai precisar inovar para poder gerir o município. A Serra é o segundo município que mais arrecada no estado, mas por conta da crise que nós estamos vivendo diante da pandemia de Covid-19, consequentemente, todos os municípios vão perder em arrecadação. Só de fundo de participação dos municípios estimula-se aí 17% de perda para os municípios capixabas. Então, como é que a senhora pretende governar a Serra se for eleita com menos dinheiro, com menos recurso? Bom, eu espero que o próximo seja prefeita e não prefeito. Mas o que nós precisamos fazer, e isso está estruturado no nosso programa de governo, é ter muito cuidado com responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Essas duas coisas têm que andar juntas. Isso significa que nós vamos ter que estabelecer prioridades, aliás, prioridades que já deviam ter sido estabelecidas desde já que os nossos indicadores sociais estão ruins, né? Então, nós precisamos priorizar quais são os locais de investimento que a gente tem. Hoje a Serra passa por uma crise de gestão, muito mais do que investimento em estruturas, porque nós temos estruturas públicas, né, equipamentos públicos interessantes na Serra. É claro que outros tantos precisam de investimentos, mas o que nós precisamos realmente remodelar é a gestão. E aí é capacitação do servidor, qualificação do servidor e também a qualificação dos nossos jovens. É alinhar isso para a gente atravessar essa crise, mas de olho no cofre, né? Porque essa conta fica para o município pagar. Os governos não são perenes, mas a cidade é perene. Então é com essa responsabilidade que a gente tem que governar a cidade. A senhora diz que pretende também atrair novas empresas para o município. Como fazer essa busca por novas empresas, por novos investimentos? Hoje no município da Serra está sendo criado o Polo de Inovação, né? E o Polo de Inovação acaba sendo uma proposta muito boa de atração de novos investimentos. Mas não basta trazer novos investimentos, outras empresas, outros empreendimentos, se a gente não puder alinhar com a mão de obra local. Hoje nós temos muitos trabalhadores vindo de outros municípios, né? As empresas procuram mão de obra no nosso município e não encontram.
né? O que nós precisamos fazer é, além de trazer essas empresas, principalmente a partir da inovação, desse polo de inovação, mas alinhar a nossa mão de obra. Por isso que a gente falou que em relação à educação a gente tem que desenvolver a cultura de inovação desde as primeiras séries, para que quando essa criança e esse adolescente saiam, né, esse jovem saia para o mercado de trabalho, ele já esteja em condições de ser aproveitado por essas empresas instaladas. Candidata, vou sortear a primeira pergunta, feita por outros candidatos também à Prefeitura da Serra. A primeira pergunta para a senhora é a seguinte. Uma das grandes deficiências da Serra hoje é o atendimento nas creches para crianças de 0 a 3 anos. O que a senhora fará nesse sentido? Vamos lá. É verdade, nós temos um déficit de vaga em creche muito grande. Embora não seja obrigatório isso para o município, a gente tem um pacto firmado que termina em 2024, né, com uma meta de avançar até 50% na abertura de vagas para creche. Nós avançamos aí, nós chegamos a 36%. Então nós precisamos ampliar, cumprir a meta e ampliar para além disso. E mais, né, a gente sabe que mais de 50% da população da Serra é de mulheres, mães que precisam trabalhar. Então, nós precisamos não apenas ampliar o número de vagas, mas trazer esse horário de atendimento da creche para horário integral, para que as nossas mães possam trabalhar. Candidata, vou sortear a segunda pergunta. Uma das suas ações na saúde é o fortalecimento do programa Estratégias de Saúde da Família. Como a senhora pretende melhorar a saúde dos serranos? Essa é uma de suas ações e como a senhora pretende fortalecer a saúde? O município é responsável pela saúde básica, para atenção à saúde básica. Nós temos menos de 30%, né, de cobertura da estratégia de saúde da família. Um município imenso, como diz, mais de 500 mil habitantes. A gente tem a maior população e nós precisamos cuidar dessas pessoas já na fase inicial, preventivamente. O nosso programa de governo contempla a ampliação da cobertura no atendimento à saúde básica, principalmente pela estratégia da saúde família, mas também contempla a oferta de especialidades, que constitucionalmente não é obrigação do município, mas não há impedimento legal para isso. E nós precisamos destinar as nossas receitas para atendimento do que a população precisa. Então, hoje é um anseio muito grande o atendimento a especialidades, principalmente a saúde da mulher, com atendimento de ginecologia, com mamografia e também a saúde mental, que o nosso município está muito precisando de atenção à saúde mental. E desde o primeiro atendimento, né, a gente fala a primeira escuta qualificada, evitando aí até que as pessoas comecem a tomar medicamento controlado e que causam dependência química sem necessidade. Candidata, a senhora diz no seu plano de governo que pretende fortalecer o comércio local. Como fazer esse fortalecimento diante dessa crise tão complicada que vivemos? No nosso programa de governo, Adriana, consta um item que é o plano de desenvolvimento local. Além do planejamento do município como um todo, nós temos que pensar no modelo de cidades inteligentes, aquelas organizações, o modelo territorial de espacialidade, de pequenas espacialidades. Por que isso? Porque isso impacta inclusive na mobilidade. Hoje nós temos que ter pequenos espaços autossustentáveis. A maior geração de emprego e renda, de trabalho e renda da nossa população está no comércio local. Então, se nós criamos uma cultura e promovemos o desenvolvimento a partir desse olhar, quais são os ativos que tem nessa região? Se esse ativo é o turismo, como a região de Jacaraípe ou a região do ecoturismo, se a gente pegar a Serra Sede, então nós temos que fortalecer aquele ativo daquela região, aquele patrimônio daquela região. Se a gente cria uma estrutura que alinha também calendários turísticos, esportivos, culturais, a gente consegue fortalecer o comércio local, o empreendedorismo local de várias formas, não apenas comércio, mas também uma rede de serviços que pode empregar a nossa população. A senhora falou em mobilidade, esse é um tema importantíssimo, é um dos principais gargalos de quase todas as cidades. Na Serra não é diferente. Qual é o plano da senhora para a mobilidade urbana? Hoje a gente está aí na expectativa na Serra de que o contorno do Mestre Álvaro vai resolver todo o nosso problema. Efetivamente vai corrigir um problema que já está grave, né? Quando a BR
contornar e a gente, o que é BR hoje se torne aí via municipal, via pública. Mas isso resolve por pouco tempo. Então nós temos que criar, pensar a cidade de forma integrada, criar alternativas de transporte. É muito tímido outros tipos de modais, então nós não temos aí uma estrutura para pensar a cidade a partir de ciclovias, mas nós precisamos implantar isso. As nossas ciclovias não são seguras, mas efetivamente quando a gente pensa o modelo de Smart City, de cidades inteligentes, a gente está falando que esse fortalecimento dos locais já impacta positivamente na mobilidade urbana também. Candidata, a senhora tem agora 28 segundos para suas considerações finais para falar com o seu eleitor. Vamos lá então, já que vamos falar para o eleitor, Adriana, quero dizer que nós nos preparamos muito para assumir a Prefeitura da Serra. Além da experiência de gestão propriamente no Estado, nós fomos estudar os indicadores da cidade, trazendo propostas inovadoras, nos especializamos em São Paulo, conversamos com lideranças públicas do Brasil inteiro para trazer as inovações que estão acontecendo em outros estados, estão dando certo fora e que pode chegar no nosso município. Nós acreditamos que a mudança se faz necessária porque todo o modelo de gestão na Serra já se esgotou, precisando de um modelo novo que nós estamos preparados. Acabou o seu tempo, candidata. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Boa noite. Muito obrigada, Adriana. Obrigada aos nossos telespectadores. Obrigada, candidata. Bom, e o programa Eleições 2020, o Voto na Record News de hoje, fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra. Eu espero por você. Até lá!